Por que existe algo ao invés do nada? Na minha opinião, o melhor argumento para a existência de Deus se chama o argumento cosmológico de Leibniz, e dividindo ele em premissas para ficar mais claro, fica da seguinte forma: tudo que existe tem uma explicação para sua existência, seja na necessidade da sua própria existência ou em uma causa externa. Premissa 2: o universo existe. O universo não é um ser necessário, ou seja, ele poderia não existir. Premissa 4. A explicação para a existência do universo deve vir de um ser necessário. Premissa 5. Esse ser necessário precisa ser espacial, atemporal, metafísico e poderoso o suficiente para criar o universo. E a conclusão seria de que a causa para o universo é Deus. A premissa 1 se chama o princípio da razão suficiente, que foi observada por Leibniz, que nos diz que tudo que existe ou acontece precisa de uma explicação. E nós notamos isso de forma empírica. Nós não observamos pelo mundo, pelo universo, as coisas acontecendo ou surgindo sem ter uma explicação, simplesmente do nada. Tudo que observamos ou encontramos tem uma explicação, nada está lá só por estar sem nenhum motivo. Por exemplo, se você encontrar ruínas de uma cidade enterrada, você não vai imaginar que aquilo está lá simplesmente por estar, que não tem nenhum motivo, que surgiu do nada. Você sabe que aquilo foi uma cidade um dia que foi construída por pessoas que viveram no passado. Ou seja, as ruínas teriam uma causa externa. Toda a vida na Terra tem uma explicação para sua existência, que vem do desenvolvimento dela através da evolução ao longo de bilhões de anos. A Terra em si tem uma explicação para sua existência, que vem da formação dela, junto com a formação do sistema solar. O Sol tem uma explicação para sua existência, que vem da junção de poeiras estelares que formaram ele. A Via Láctea em que nós estamos tem uma explicação que vem da formação de todas as estrelas que compõem ela, que se atraíram pela gravidade ao longo de muito tempo. E essas estrelas também têm uma explicação que vem da matéria que foi criada, que surgiu após o Big Bang. Né? A Via Láctea surgiu por conta desse processo que nós conhecemos como Big Bang e a expansão do universo. Então nós observamos que tudo tem uma explicação. Nada está ali simplesmente por estar, nada simplesmente está ali. Nós nunca encontramos algo que surge do nada, sem nenhuma explicação. Você poderia argumentar que existem partículas subatômicas que são observadas aparecendo e desaparecendo de repente, como se fosse do nada, mas a verdade é que essas partículas estão vindo de uma flutuação quântica que existe no espaço, ou seja, elas não estão vindo do nada. E existe uma explicação nas leis da natureza do próprio universo do porquê isso está acontecendo. Então não tem como falar de maneira nenhuma que aquilo está acontecendo do nada, sem nenhum motivo. E nós também sabemos que esse princípio da razão suficiente é correto por uma questão lógica também. Não tem como algo surgir sem motivo, não tem como algo existir sem explicação. Tudo tem um motivo. E isso vem da própria lei de causa e efeito. E se isso não fosse verdade, por que nós não observamos 1 bilhão de coisas aleatórias aparecendo na nossa frente do nada, sem nenhum motivo? Por que não tem uma nave alienígena que surge do nada no céu e desaparece? Um buraco negro que aparece ali e desaparece? Por que existe tanta ordem no universo? Por que tudo é tão estático? Quer dizer, não estático, mas nós vemos uma ordem. Se essa razão não fosse verdade, não haveria tanta ordem como nós observamos. Aliás, se esse princípio não fosse verdade, então todo esse debate que nós estamos tendo não teria sentido nenhum. Se as coisas podem existir sem motivo, então por que debater qual seria a causa disso? Por que debater lógica se as coisas não têm explicação? Se não tem motivo, se não há uma razão, então qualquer debate filosófico, qualquer debate lógico não seria necessário. As coisas simplesmente seriam do jeito que são, porque sem motivo, não tem o que debater. Mas se fosse desse jeito, então essa própria lógica, sem lógica, já seria uma explicação do porquê algo existe e, portanto, validaria a própria necessidade do princípio da razão suficiente. Mas enfim, Leibniz dividia os seres entre contingentes e necessários. Contingentes seriam os seres que podem não existir e necessários os seres que devem existir, que não tem como não existirem. É difícil de comprovar de forma cabal que seres necessários seriam esses, mas nós podemos considerar que seriam seres metafísicos, seres abstratos, como números, leis da lógica, essas coisas que não dependem de nada para existir, não dependem de um espaço, não surgem, não tem como serem criadas, simplesmente existem porque não tem como não existir. Em qualquer cenário possível, em qualquer hipótese, em qualquer mundo possível que você imaginar, essas coisas vão existir. E um exemplo de ser contingente é praticamente tudo que a gente vê é contingente, né? Um cavalo é um ser contingente porque ele poderia não existir. Ele depende do pai e da mãe dele para terem cruzado para surgir ele. Ele depende de um universo com
um espaço tridimensional para existir, de tempo para existir. Então nós podemos imaginar muitos cenários em que um cavalo nunca existiria. E o universo em si também é um ser contingente porque ele poderia não existir. Primeiro porque ele teve um princípio, ele não é eterno, ou seja, ele surgiu. Como ele surgiu, ele com certeza é um ser necessário. Porém, essa condição não é absolutamente necessária para a gente considerar como um ser contingente. Mesmo que o universo sempre tivesse existido, ainda assim ele precisaria de uma explicação para a própria existência, porque ele poderia muito bem não existir. Ele poderia também muito bem não ser da forma que ele é, mas enfim, nós sabemos que ele surgiu e que ele dependeu de muitas condições para isso. Ele dependeu da própria singularidade para existir, e essa singularidade do Big Bang também precisa ter uma causa, porque ela poderia não existir, poderia não ser daquela forma, poderia não ter a quantidade de matéria que ela teve, da forma que teve, a quantidade de energia. O universo poderia não ser da forma que ele é, poderia ter constantes diferentes, a gravidade poderia ser mais forte ou mais fraca, a força magnética poderia ser mais forte ou mais fraca, e são inúmeras constantes que poderiam ser muito diferentes. Então não tem como o universo ser um ser necessário, porque ele poderia ser muito diferente, poderia muito bem não existir. E aliás, o universo também é perfeitamente preciso para ele ser estável e gerar vida. Qualquer diferençazinha, qualquer constante que ele tem resultaria em um universo caótico que nunca geraria vida, nunca geraria seres humanos para pensar. Mas isso faz mais parte do argumento teleológico, então por isso eu não vou adentrar tanto nessa questão hoje, né? Porque é mais o argumento do design inteligente, que também é extremamente válido, mas esse argumento de Leibniz não entra nesses méritos. E passando para a premissa 4, o como o universo não é um ser necessário, ele precisa de uma explicação para sua existência, ele precisa de uma causa. E essa causa seria um ser necessário. Poderíamos até encontrar uma causa em um ser contingente que teria causado o universo, como um multiverso que gera universos, ou se aceitarmos a teoria de uma simulação, seria uma civilização avançada que criou essa simulação. Porém, nós estaríamos entrando no problema do regresso infinito, encontrando uma causa que gerou outra causa e depois outra causa, mas nós precisamos de uma causa primária para todas essas coisas para fugir desse problema. Então vamos considerar toda a realidade espaço-temporal, tudo o que existe de forma não metafísica, né, seja o universo em si, o multiverso e tudo que há além dele, como a realidade. E essa realidade precisa de uma causa, precisa de um ser necessário que causou essa realidade. E essa causa precisa ser um ser necessário, que não teve a sua explicação, não foi causado por outro ser. E como essa causa é um ser necessário, esse ser deve ser atemporal, espacial, não pode ser físico, deve ser metafísico, ou seja, algo que transcende toda a realidade espacial e temporal. Um ser que transcende tudo isso, um ser absoluto. E que precisa ser poderoso o suficiente para criar toda essa realidade do jeito que ela é. E como entre os seres metafísicos que podem ser necessários, eu digo podem porque nós não podemos comprovar de forma cabal que esses seres são necessários, que não poderiam existir de forma alguma, mesmo que tudo que nós entendemos como lógica implica isso, que seriam os seres metafísicos, né? Os seres abstratos como números, leis lógicas, e entre estes seres metafísicos também estaria o conceito da ideia máxima. A ideia máxima o que seria? Seria o absoluto, ou seja, algo que possui todos os atributos em uma qualidade infinita. Possui sabedoria, conhecimento, poder, inteligência, bondade e tudo mais na qualidade infinita. Essa seria a ideia máxima, que é o que nós chamamos de Deus. Como essa seria a ideia, o conceito mais adequado para estar entre estes seres necessários, que seria a causa primária de todas as coisas. Portanto, a conclusão desse argumento cosmológico de Leibniz é de que a única explicação possível do porquê existe algo ao invés do nada está nesse ser necessário, que é a causa primária de todas as coisas, que é a ideia máxima, que é Deus. Esse é meu primeiro vídeo sobre esse assunto, primeiro vídeo do canal, e eu queria saber se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, se concordaram ou se teve algo que não concordaram, que pareceu não fazer sentido. Podem comentar tudo, podem deixar feedback. Feedback é muito bem-vindo, até porque o propósito que eu tenho com esse canal é também de estudar e aprender melhor sobre esse assunto. Então eu tô aqui expondo meus pensamentos, mesmo que alguns às vezes possam sair de uma forma que não era ideal, não era a mais inteligente possível. Mesmo que eu escrevi um roteiro, eu acho difícil de seguir, lembrar de tudo e acabo me perdendo em alguns momentos. E até quando eu escrevo o roteiro, eu também posso cometer alguns erros, posso não entender tão perfeitamente do assunto que eu tô falando, posso confundir alguns conceitos. Então,
todo feedback aqui é bem-vindo para que eu possa também melhorar o meu entendimento desse assunto. Até!